no Salmo de número 51. Salmo 51. Isso, glória a Deus. Nós temos falado aqui nas quartas-feiras sobre oração, e eu quero falar hoje sobre uma oração que Davi fez a Deus, e que o Espírito Santo possa usar essa oração para nos ensinar a respeito de como orar, oração de arrependimento, como apresentar nosso coração em arrependimento diante de Deus. Nós precisamos constantemente nos quebrantar diante do altar do Senhor e clamar: Senhor, perdoa-nos. Amém? Você achou? Salmo 51? Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Aleluia, aleluia. Vamos orar, vamos orar. Pai amado, Tu és o Rei da Glória, Tu és o Senhor dos Senhores, e nós somos, Senhor, como o Senhor, um pó diante da Tua grandeza. Tu és o Santo dos Santos e nós somos pecadores. Tu és perfeito e nós somos imperfeitos, mas nessa hora, em nome de Jesus, nós suplicamos pela Tua graça, compaixão e misericórdia. Fala conosco, Senhor, toca o nosso coração, transforma o nosso coração. Clamamos já, Senhor, ó Deus, antes mesmo, Senhor, da pregação a Ti, dá-nos um coração novo, Senhor, transforma o nosso coração, para que venhamos a Te agradar, para que venhamos a acertar a Tua vontade, os Teus alvos, em nome de Jesus. Toca em nossa vida, Senhor, e ser glorificado na transformação do nosso caráter, do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Este salmo é a oração de Davi, depois que o profeta Natã o confronta com a realidade daquilo que ele havia feito de terrível, porque Davi, ele viu, cobiçou e adulterou,
e tentou esconder o seu pecado com diversas maquinagens, com diversos planos, e na tentativa de encobrir seu pecado, ele cometeu outro pecado gravíssimo. Davi adulterou com Batseba e mandou matar seu marido Urias. Inicialmente, para cobrir o seu pecado, o que Davi fez? Ele tentou dar uma folga para Urias, para que Urias ficasse em casa e tivesse relações com sua mulher, para encobrir o adultério, uma vez que Batseba estava grávida. Depois, como se não bastasse, ele arma um circo e faz um banquete para Urias, para o marido de Batseba, tenta de todas as formas conduzi-lo. Depois, ele, não tendo êxito em encobrir seus pecados desta maneira, ele faz um plano para deixar Urias na frente de batalha sozinho para ser morto. Isso é, ele comete um assassinato premeditado, e depois ele casa-se com a viúva, a já viúva Batseba, para tentar encobrir a gravidez. Para Davi, até o profeta Natã, até Deus confrontar Davi pelo seu erro, para ele estava tudo perfeito. Todas as provas aparentes do seu pecado haviam sido destruídas. O marido de Batseba estava morto, agora ele já havia casado com Batseba para encobrir o adultério. Para ele estava tudo certo, ninguém tinha mais nenhuma prova contra ele, só que ele esqueceu de uma coisa: ele esqueceu que Deus estava vendo. E nós não podemos esquecer esta verdade sobre todas as nossas intenções, de que o Senhor é aquele que tudo vê. Mesmo se nós subirmos ao mais alto monte ou descermos ao mais profundo vale, ainda ali o Senhor está conosco. Os olhos do Senhor estão sobre nós todo o tempo, não há nada oculto ao Senhor. Então, Davi fez encobrir o seu pecado diante dos homens, mas era impossível encobri-lo diante de Deus. Então o Senhor levanta o profeta Natã para ir até Davi, conta-lhe uma parábola, uma história a respeito, de um trabalhador que teve sua única ovelha arrancada pelo seu senhor para dar um banquete para amigos. E então Davi, como que ele responde a Natã? Este homem deve morrer, este homem deve morrer, é tudo que ele diz. E aí então Natã, boca de Deus, fala para ele: este é você. Talvez nesta noite você tenha, em meio a esta introdução, lembrado de coisas que você fez, de pecados que você cometeu, de atitudes que você tomou e que desagradaram a Deus. Você sabe disso, que foram ofensivas ao Senhor, que você tentou encobrir e encobriu dos outros, ninguém viu, mas o Senhor viu. Então nessa noite, assim como o Senhor fez com Davi, Ele faz comigo e contigo, e nos coloca diante dos nossos pecados, para que nós possamos entender que nós somos dignos de morte, de condenação e morte. Foi o que Davi concluiu: este homem deve morrer. Mas o Senhor, o nosso Deus, é tão maravilhoso, tão misericordioso, que o plano de Deus não é permitir que os nossos pecados nos conduzam para a morte, mas o plano do Senhor é nos levar por um caminho de arrependimento, para que nós possamos ter vida em Cristo Jesus, o Salvador, o único que pode perdoar pecados, e tendo vida, que nós possamos adorar e glorificar a Deus com tudo o que somos. Então nós vemos aqui no Salmo que há uma absoluta necessidade de arrependimento para Davi, para Batseba e para todos nós, porque enquanto Davi, diz aqui o Salmo, calou o seu pecado, enquanto ele tentou encobrir, ocultar o seu erro, os seus ossos secaram, a sua vida perdeu o vigor, ele perdeu a alegria da salvação. E quantos de nós, crentes em Jesus Cristo, no afã de querer encobrir nossos erros, nós adoecemos espiritualmente
e perdemos a alegria da salvação. Começamos a achar o culto chato, começamos a achar a pregação enfadonha, os hinos já não nos encantam mais. Opa! Sinais de que estamos adoecidos na alma, no espírito, precisamos de cura. E se esta enfermidade veio por pecados não confessados, por falta de arrependimento, é importante que nós nos deparemos com essa realidade e que possamos nos quebrantar diante de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz aqui no Salmo 51, que a mão de Deus pesava sobre Davi dia e noite. Não é diferente com você nem comigo. Se nós não confessarmos os nossos pecados, se não nos arrependermos, o peso da culpa irá nos consumir. Algo que devemos ver aqui na palavra de Deus é que não há libertação, não há cura, nem restauração onde não há arrependimento. Se você quer ser curado, se você quer ter restauração da tua vida, da tua família, é preciso você reavaliar, as tuas atitudes e se arrepender dos teus maus caminhos. E qual é esse caminho que o Senhor mostra aqui no Salmo 51? O primeiro passo nesse caminho de restauração pelo arrependimento é reconhecer o seu pecado. Davi, por um tempo, como vimos, ele tentou esconder, mas isto estava arruinando a vida de Davi. Então, diante do profeta Natã, ele reconhece que ele pecou. A convicção de pecado é um passo importantíssimo para a restauração. Enquanto nós colocamos enfeites em nosso pecado, enquanto nós damos justificativas, enquanto tentamos fugir de Deus, nós não vamos ser restaurados. Mas quando nos deparamos com nossos erros, nós temos esperança em Cristo. Quando nos deparamos com os nossos erros e reconhecemos e temos convicção do que fizemos, da gravidade do que é ofender a Deus, há esperança em Cristo Jesus para você. Mas se você não se arrepende dos seus pecados, não há esperança para a sua restauração. Então, devemos parar de olhar para os outros e apontar os erros dos outros, a colocar a culpa nos outros, a dizer que nós fomos violentos porque primeiro fomos feridos, a dizer que nós traímos porque nos traíram, que nós ofendemos porque fomos ofendidos. Vamos parar de colocar a culpa em terceiros, sejamos honestos diante de Deus e paremos, irmãos, de tentar argumentar com o Senhor, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece tudo, não há como disfarçar para Deus, não há como encobrir nada do Senhor. Faça como o servo Davi, aqui no verso 3, o que ele faz? Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Eu reconheço, Senhor, que errei contigo. Jesus também, ele nos contou uma parábola de um filho que pediu sua herança antecipada ao seu pai, rejeitou ficar na presença do pai, se afastou do pai, gastou dissolutamente tudo que o pai lhe deu, toda a sua herança, e depois ele volta para a casa do pai. Quando ele está na profunda miséria, resultado do pecado, porque diz a palavra de Deus que o pecado, o salário do pecado é a morte. Então o pecado, ele traz miséria, ele traz morte, ele traz separação de Deus. Então quando esse jovem se viu nessa situação, desejando comer a comida dos porcos, ele se lembra da casa do seu pai, se arrepende do que fez e volta. E sabe o que esse jovem diz na parábola que Jesus conta? Ele diz ao seu pai: Pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. Se você nessa noite tem convicção de que você pecou, que você ofendeu o Senhor, há um caminho, um novo e vivo caminho. Jesus Cristo, o Filho de Deus Pai, Ele veio para sarar as tuas feridas, Ele veio por compaixão com a tua vida, Ele veio pagar
o preço do teu pecado, Ele veio tomar sobre si os seus fardos, a tua culpa. Então, se você confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se você se arrepender verdadeiramente dos teus pecados e clamar: Pai, em nome de Jesus, eu me arrependo, foi contra o Senhor que eu pequei, o Senhor há de te perdoar. Outra coisa a respeito da convicção de pecado, é que o mundo faz de tudo, faz qualquer coisa para impedir você de perceber que você está errado. O mundo faz de tudo para que você não possa encarar a si mesmo. Eu quero dizer nessa noite que grande parte do entretenimento excessivo, na verdade, somos nós, são as pessoas tentando não olhar para si mesmo. Nós nos ocupamos tanto com tantas coisas, nós vamos ao cinema, fazemos isso, claro que agora na pandemia ninguém vai para lugar nenhum, né? Mas mesmo em casa, né, é série Netflix, é Now, né, tem várias coisas aí, e nós tentamos nos ocupar, e até mesmo aquela pessoa que não consegue ficar parada, né, no ativismo, muitas vezes é tentando não parar para ter essa percepção que Davi teve: errei contra Deus, eu pequei contra Deus. O mundo, o sistema deste mundo, inclusive as suas vãs filosofias e até mesmo o seu entretenimento recheado de toda sorte de maldade, de imoralidade, de violência, tenta fazer com que você não encare isso, mas a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Então a palavra do Senhor nos diz que se nós ocultarmos os nossos pecados, nós não seremos perdoados. Mas se nós suplicarmos a Deus, se nós de verdade nos arrependermos, o Senhor é fiel para nos perdoar. O Senhor é fiel para nos perdoar. Depois da convicção de pecado, não adianta você simplesmente ter a convicção de pecado e falar: eu pequei, eu errei contra Deus, eu fiz algo que era terrível. Não adianta só isso. É necessário você confessar tudo que você fez contra Deus, como Davi faz no verso 4: contra ti, Senhor, contra ti pequei, e fiz tudo que o Senhor reprova, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. O que Davi está fazendo aqui, se não confessar? Então é importante termos a consciência do nosso erro, mas tão importante também é abrir o nosso coração diante de Deus, e por isso eu falo nesta noite sobre orar em arrependimento. É abrir a boca e dar nome aos seus erros e falar: Senhor, eu me arrependo, foi contra ti que eu pequei, Senhor. Se você lê este salmo à luz do que aconteceu com o adultério de Davi, você pode dizer: poxa, mas Davi não pecou, foi contra Deus, ele pecou contra Batseba, ele pecou contra Urias, ele pecou contra o povo de Israel, ele pecou contra a família dele. Mas é importante sabermos o seguinte: que quando nós pecamos contra alguém, qualquer que seja o pecado, nós estamos pecando contra Deus. Todo pecado é contra Deus, porque o pecado é a ação de não glorificar a Deus com as nossas atitudes, porque sempre que pecamos contra uma pessoa, nós pecamos contra o Deus que a criou, contra o Deus que a formou. Então Davi entende isso, e ele tem a convicção de pecado, e agora ele confessa o seu pecado, e fala para Deus: Senhor, eu errei contra ti, eu pequei contra ti. Mais um passo importante no caminho da restauração, nesse caminho de arrependimento, é você ter consciência do pecado, é confessar o teu pecado, e é você dizer para o Senhor que você não tem direito a nenhuma desculpa, que você de fato, você reconhece que você não tem desculpa, não há álibi para você. Porque por vezes nós chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, eu sei que eu errei, mas
foi por isso que eu fiz, foi por aquilo outro, o Senhor sabe, eu não tive a intenção, nós queremos, advogar a nossa causa, mas o Espírito Santo nos ensina, através dessa oração que Davi fez, que nós devemos ser completamente sinceros diante de Deus, como alguém, que não tem uma capa sobre si, está completamente nu diante de Deus, revela a verdade de quem nós somos, e falar ao Senhor: Senhor, eu não tenho desculpa, não tenho nenhuma defesa, não tenho nenhum direito de reivindicar nada, eu admito, Senhor, ó Deus, que o meu pecado foi fruto da minha teimosia, da minha rebeldia, eu estou errado, Senhor. Quando nós confessamos nossos erros sem tentar encobri-los, o Senhor, Ele tem compaixão de nós. Enquanto você tentar se justificar, você não terá dado provas de arrependimento. Às vezes nós chegamos diante de Deus com orações bonitas, mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração, e a nossa própria oração, nosso próprio texto na oração, deixa claro que nós, na verdade, não estamos arrependidos. Quando nós começamos a nos justificar, porque o arrependimento, queridos, é o reconhecimento de que nós não merecemos nada senão o juízo de Deus. Isso é arrependimento. Quando você cai em si, você fala: meu Deus, eu mereço o juízo, eu mereço a condenação, eu mereço o juízo de Deus, não tenho justificativa. Esse é um caminho excelente, é um caminho de você chegar diante de Deus e compreender que não há justificativa para o pecado. Amém? Você pode repetir isso? Não há justificativa para o pecado. Às vezes as pessoas dizem: não, fulano se envolveu no narcotráfico porque ele não teve oportunidade, e outros milhares e milhões também não tiveram oportunidade e não foram para o narcotráfico. Isso é só um exemplo. Fulano, ele foi infiel à esposa porque ela não era gentil com ele. Há outros milhares de homens que a esposa não é tão gentil e que nem por isso traíram. Não há justificativa para o pecado. Agora, um último passo importante é reconhecer que a nossa natureza é má. Davi reconhece que a razão de ter pecado não foi Batseba estar se banhando com a janela aberta, não foi Urias não estar em casa. Ele reconhece que a razão do pecado não foi fora dele, foi dentro dele. A razão do teu pecado não está fora de você, está aqui dentro de você. Davi reconhece isso, que não é o mundo fora dele que conspirou para ele pecar, mas é algo dentro dele que está corrompido. É uma força que se chama pecado, que está dentro de todo ser humano desde que Adão pecou. Então não é simplesmente uma questão do que eu faço, mas de quem eu sou. Sabe quem é o seu maior problema? Não é o seu vizinho, não é o seu patrão. Sabe quem é o meu maior problema? Não são as pessoas que me cercam. Nosso maior problema somos nós mesmos. Davi reconhece isso. No verso 5 ele diz: sei que sou pecador desde que nasci. Então, abrindo parênteses aqui, você que acha que o bebezinho não tem culpa, é inocente, não é. Está na Escritura Sagrada que nós nascemos em pecado. Nós nascemos em pecado. Ninguém precisa treinar a criança para ela morder o colega. Ela já nasce com essa natureza pecaminosa. Então Davi coloca aqui e diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Senhor, eu sei que o problema não é Batseba, não é Urias, o problema sou eu, e eu suplico ao Senhor: tem compaixão de mim. Nosso maior problema somos nós, a corrupção que há dentro de nós. É de dentro de mim que procedem os maus desígnios. E os irmãos devem lembrar da pregação de domingo, quando o apóstolo Tiago, ele fala sobre isso. Ele fala que o nosso coração tem que ser
transformado, que as paixões que guerreiam dentro de nós é que nos levam a pecar contra Deus. Então, quando você percebe essa verdade, que a única coisa que você pode fazer diante dessa realidade é clamar a Deus pelo socorro do Senhor, como Davi clamou: tem misericórdia de mim. Então, nessa noite, eu quero concluir essa pregação dizendo que Davi não podia mudar o seu coração, mas Davi tinha que seguir esse caminho, ter convicção de que pecou, confessar o seu pecado a Deus, perceber, se arrepender genuinamente do erro que fez, se arrepender profundamente, consciente de que merecia o juízo, que não havia justificativa para o seu pecado, e ainda mais, que não era um problema externo, mas que era um problema dentro dele, que havia ocasionado toda aquela desgraça, toda aquela tragédia. E aí, diante de tudo isso, o que Davi pode fazer? Só suplicar a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. E eu tenho uma boa nova para você, uma boa notícia: nós temos um advogado diante de Deus Pai, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você buscar o Senhor Jesus, se você clamar por Ele, não há pecado que Ele não possa perdoar, não há. Se você pode ter feito a coisa mais terrível, mas o Senhor, Ele tem poder para te perdoar. E você pode perguntar: pastor, como que o senhor sabe? Porque o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente, é mais que suficiente para te perdoar de todos os teus pecados. Jesus tomou sobre si lá na cruz do Calvário todos os nossos pecados, os que já praticamos e os que ainda vamos fazer, estavam sobre Jesus. E quando Jesus escreve embaixo aí, na lista dos teus pecados, perdoado, ninguém pode te culpar mais. Sabe qual é o caminho para a salvação e perdão de pecados? Jesus Cristo. Devemos seguir esse caminho que Davi seguiu, e no final devemos reconhecer: Senhor, só o Senhor pode me perdoar, e só o Senhor pode transformar o meu coração, para eu não voltar a fazer coisas tão terríveis quanto já fiz. E Ele tem poder, e Ele vai fazer isso na sua vida. Então, nessa noite, nós vamos suplicar ao Senhor pelas suas misericórdias, pela sua compaixão. Vamos orar por isso? Eu quero te dar a oportunidade, você aí, seguir esses passos que o rei Davi deixou descrito aqui. Primeiro, reconhecer, lembrar de coisas que você fez, atitudes, pensamentos, decisões, que você sabe no fundo do seu coração que ofenderam a Deus, que ofenderam o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Santo dos Santos, que te amou primeiro. Pois é importante que você tenha consciência plena de que você não pecou simplesmente contra pessoas, mas você pecou contra Deus, contra o Senhor. E é importante que nesse momento você já comece a fazer sua oração e comece a falar: Senhor, eu lembro que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Senhor, eu lembro, Senhor, que eu tomei tal atitude. Eu lembro, Senhor, que eu falei tal coisa. Eu lembro, Senhor, que eu cometi, Senhor, ó Deus, este erro. Eu lembro, Senhor, ó Deus, que eu, Senhor, andei em caminhos que o Senhor não gostaria que eu andasse. Isso. Dê nome ao teu pecado. Reconhece diante de Deus, como Davi reconheceu: foi contra ti, Senhor, que eu pequei, e eu sou digno de juízo. De juízo, Senhor. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, graças ao Pai
que enviou Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. É importante que você não coloque culpa nas outras pessoas. Nessa oração é importante que você não se justifique tentando argumentar contra o Senhor, mas que reconheça que foi você mesmo. Seu grande inimigo foi você mesmo. E que você peça ao Senhor: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia de nós essa noite, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, da maldade, Senhor, do nosso coração, da corrupção, Senhor, ó Deus, que ainda, Senhor, tem poder aqui dentro de nós. A tua obra já começou em nossa vida, Senhor, mas, Senhor, ó Deus, ainda há, Senhor, ó Deus, um poder chamado pecado, que muitas vezes nos empurra, Senhor, para longe de Ti, ó Deus, contra o Senhor. Meu Pai, tem misericórdia de nós. Quantas vezes, Senhor, desejamos fazer o mal, e quantas vezes, Senhor, o nosso desejo dá a luz, Senhor, ó Deus, ao pecado, e o pecado, Senhor, dá luz à morte, como o apóstolo Tiago nos fala, Senhor. Mas nessa noite, Pai, em nome de Jesus, nós suplicamos a Ti pelas Tuas misericórdias. Tem compaixão de nós, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos. Livra-nos, Senhor, ó Deus. Livra-nos, Senhor, de voltarmos, Senhor, ao vômito como um cão. Livra-nos, Senhor, disso. Nos arrependemos, ó Deus, dos maus caminhos, nos arrependemos das más palavras, nos arrependemos das más intenções de verdade, Senhor, porque sabemos que diante do Senhor não há cena, não há, Senhor, ó Deus, como, Senhor, disfarçar, Senhor, a realidade. Tu és aquele que tudo sabes, tudo conheces, e eis aqui o nosso coração, a nossa vida. Nós suplicamos nessa noite: tem compaixão de nós e perdoa as nossas ofensas, Senhor. Perdoa as nossas ofensas. Cria em nós um coração puro, Senhor. Jesus, só Tu podes transformar o nosso coração. O Senhor já tem feito essa obra em muitos de nós, mas eu suplico ao Senhor, oh Senhor amado, continua essa boa obra em nosso coração. Dá-nos um coração puro, Senhor amado, em nome de Jesus. Ensina-nos a não alimentarmos nossa alma e nosso coração com o lixo, com as trevas deste mundo. Não, Senhor, não permita. Espírito Santo, desperta-nos, ó Deus, para isso. Porque muitas vezes nós temos alimentado o pecado dentro de nós e matado de inanição o espírito. Pai, que possamos tomar, Senhor, ó Deus, uma atitude nessa noite, e eu te peço, Senhor, a Tua ajuda. Ajuda-nos a isso, a matarmos o nosso pecado de fome, e Senhor, e alimentarmos o nosso espírito com a Tua presença, com a Tua palavra, ó Deus, através da oração, através da comunhão contigo, através, Senhor, ó Deus, de resistir ao diabo, Senhor, de abraçar a fé em Ti. Ajuda-nos nesse caminho, é o que eu te peço nesta noite. Arrependido que estou, Senhor, junto com os meus irmãos, tem compaixão de nós e cria em nós um coração puro, para que a nossa vida seja completamente glória para Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus. A Ti a nossa gratidão e o nosso louvor. Temos terminado este culto, Senhor. Abençoa, Senhor, ó Deus, toda a Tua igreja, e abençoa, Senhor, os dias que se seguirão. Continuamos, ó Deus, no meio desta pandemia, de tantas ameaças, e suplicamos a Ti: guarda-nos debaixo das Tuas fortes mãos, e usa-nos, Senhor, para o louvor do Teu nome e para a proclamação da salvação que há em Cristo Jesus, das boas novas de salvação. Assim oramos em Teu nome santo, Jesus Cristo, e que toda a igreja do Senhor diga amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus.
Louvado seja o Senhor. Estenda suas mãos para cá, para a bênção final. Que a estrada venha sempre ao teu encontro, que o vento sopre sempre a teu favor, que o sol aqueça o teu rosto e que a chuva do Senhor caia suavemente sobre os teus campos, e que até nos virmos novamente, que o Senhor, o Rei da Glória, te guarde nas palmas de suas mãos. Amém, amém. Beijo grande, fica na paz de Cristo Jesus. Até domingo, queridos. Bom restinho de semana na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Enquanto Josué vai fazendo a transição, nós vamos louvando ao Senhor. Perto quero estar. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, oh Senhor, quero te ofertar.